Você com certeza deve ter ouvido falar em um possível filme do herói mais querido da DC, o Super Choque, que teve bastante sucesso nos anos 2000. E é por isso que eu listei 5 coisas que você precisa saber sobre o Super Choque. Primeira aparição. O Super Choque fez sua primeira aparição em junho de 1993, na revista Static. O herói foi uma criação coletiva de vários artistas negros que criaram a iniciativa Milestone, que no início essa editora ela é voltada para a criação de personagens e heróis negros para as HQs. A ideia inicial da editora era vender seus direitos para a Marvel, só que a DC comprou primeiro. Uma coisa interessante a respeito de Super Choque é que ele foi inspirado em Virgil Daniel Hawkins, um homem negro que sonhava em ser advogado na década de 40. Ele foi rejeitado pela Universidade da Flórida por causa da sua cor. Então a partir daí ele começou a lutar para que outras pessoas negras tivessem os direitos que ele não tinha. Então em 1988 ele faleceu, deixando então o seu legado e a inspiração para o personagem Super Choque. Origem. Um garoto comum que morava na cidade de Dakota. Virgil ele presenciava diversos conflitos e guerras entre gangues onde ele morava. Só que em certa ocasião ele acaba sofrendo um acidente com substâncias químicas experimentais, que isso que faz ele ganhar os seus poderes. Só que diferentemente de outros meta-humanos, Virgil ele começa a usar essas suas habilidades para salvar outras pessoas, inclusive desses meta-humanos. E é aí que surge o Super Choque. O interessante também é que esse personagem ele foi criado em contraparte ao Homem-Aranha, para que tivéssemos um herói que representasse a comunidade negra nos Estados Unidos. Algo que mudou recentemente também seria a origem do personagem, algo que foi repaginado. Basicamente eles alteraram para algo mais comum, algo mais atual. Então, Virgil estaria fazendo parte de uma manifestação do movimento Black Lives Matter, e a partir desse momento, forças policiais usariam gás lacrimogêneo com compostos químicos diferentes, e a partir daí, ele ganharia os seus poderes. Dakota Verso. Quando a DC ela comprou os direitos autorais dos Milestone Comics, os heróis eles não foram introduzidos de primeira no universo da DC. Eles tiveram seu universo separado, que foi chamado de Dakota Verso. Só que eles não esperavam que o sucesso desse Dakota Verso fosse tão grande, então eles acabaram tendo que introduzir esses heróis no universo principal da DC. E o Super Choque ele foi muito importante para essa introdução no universo da DC. Ele foi um personagem extremamente importante, ele foi até perseguido por Darkseid e também fez parte temporariamente dos Jovens Titãs, e também foi companheiro brevemente de algumas aventuras com o Raio Negro. Só que nessas partes, Super Choque não era o herói principal, basicamente ele fazia parte da equipe. Só que nos 952 foi diferente, teve um reboot no qual a família dele se muda de Dakota para Nova York, e a partir daí ele começa a sua carreira solo. Só que após 8 edições da sua HQ, ele foi cancelado. Só que depois ele teve ainda algumas aparições nos Jovens Titãs. Poderes e habilidades de Super Choque. Super Choque ele consegue absorver e manipular qualquer tipo de energia. Além disso, ele consegue disparar raios de eletricidade e utilizar essa mesma energia para criar um escudo protetor capaz de defender ele de balas, lasers ou outro tipo de ataque. Ele consegue também magnetizar as coisas, e esse poder ele consegue levitar objetos metálicos. Além disso, ele consegue também alterar o campo eletromagnético da Terra, e também a sua habilidade, como ela é de energia, ele precisa recarregar, utilizando a energia de partes de bateria, dispositivos ou fios de alta tensão. E é claro que eu não poderia deixar de falar da animação que teve do Super Choque já depois dos anos 2000. Uma das coisas que fez mais sucesso foi o desenho do Super Choque. Nesse, ele já é enquadrado no grupo principal da DC, tanto que tem até um crossover em relação ao seu desenho com a própria Liga da Justiça, que eles enfrentam um inimigo em comum, que é o Brainiac, o inimigo originalmente da Liga da Justiça. Bom, não sei vocês, mas quando eu vi esse episódio eu fiquei surpreso de ver a própria Liga da Justiça junto com o Super Choque. Os heróis principais, Batman, Superman, todos eles juntos em um só lugar. O interessante é que nesse episódio ele até vê uma versão dele do futuro, de como ele seria daqui a algum tempo, já fazendo parte da própria Liga da Justiça. E é claro que não poderia deixar de citar a adaptação do nosso herói para o cinema. Bom, infelizmente a gente não tem ideia de quem vai ser o elenco principal dessa animação, e também não sabemos se esse filme vai fazer ou não parte do universo cinematográfico
da DC Comics.